Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 195 do Jurisprudência em Teses. É a terceira edição seguida sobre o tema colaboração premiada. Então, edição importantíssima, tema relevantíssimo, não preciso nem falar, e cheio de teses muito importantes. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, e também para você que ainda não está inscrito no nosso canal. Não deixa de se inscrever, de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E também não deixa de compartilhar com os amigos para ajudar esse canal sempre a crescer. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. As informações do colaborador, embora sejam suficientes para o início da investigação preliminar, não constituem meio idôneo para fundamentar por si só o recebimento da peça acusatória. Amigos, aqui vamos contextualizar na Lei 12.850, Lei da Organização Criminosa, que trata sobre o tema colaboração premiada. Nós já adentramos em explicações até bem aprofundadas sobre o tema, partindo do básico, chegando a temas mais profundos, nas edições 1 e 2, que estão disponíveis aí para você ouvir. Então, antes de começar esse podcast, vamos lá voltar para o primeiro e para o segundo, que você vai ter acesso a informações muito importantes sobre o tema e que vão te ajudar a compreender as teses aqui dessa edição. Gente, caso concreto. O Fabrício foi preso preventivamente em uma investigação que trata sobre a organização criminosa que era especializada em desvio de verbas do SUS. No curso da investigação, Fabrício celebrou um acordo de colaboração premiada e nessa oportunidade identificou os demais coautores e partícipes e deu detalhes sobre as infrações penais que eram praticadas. E aí ele também revelou a estrutura hierárquica, que é a divisão de tarefas da organização. Ou seja, ele fez ali muita coisa do que está previsto no artigo 4º. Ele identificou os coautores, revelou a estrutura hierárquica, trouxe informações sobre as atividades desenvolvidas e etc. E dentre os delatados está Renan. Primeiro ponto. Qual a natureza jurídica da colaboração premiada? Gente, a colaboração premiada é um meio para a obtenção de prova, não é uma prova. Inclusive, essa natureza jurídica ela agora está prevista de forma expressa na lei. Está lá no artigo 3A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesses públicos. Então, não é uma prova. É um meio para a obtenção de prova. E aí, gente, primeira pergunta. A delação de Renan por Fabrício é suficiente para a abertura de uma investigação? Aí a resposta é positiva. É possível sim. Vamos supor aqui que veio essa colaboração premiada do Fabrício. Não vai vir só a palavra do Fabrício. Ele vai ter que indicar provas ou se ele não tiver alguma prova escrita, algo contundente, ele vai ter que indicar como conseguir essas provas. Não é só a palavra dele, não é simplesmente a palavra do Fabrício. Então é necessário, após receber essas informações, que se faça uma investigação preliminar com o objetivo de averiguar se essas investigações têm fundamento ou não. Então, é possível instaurar a investigação? Sim, desde que aquelas informações do Fabrício sejam contundentes, sejam verossímeis. Então, nesse caso, é necessário sim uma investigação. Segunda pergunta. E é possível simplesmente apresentar uma denúncia contra Renan? Ou mesmo condenar Renan com base nessa colaboração premiada exclusivamente? E aí a resposta é não, não é possível. É necessário essa investigação preliminar. E lembre-se da primeira pergunta que eu fiz. Qual é a natureza jurídica do acordo de colaboração premiada? É prova? Não é prova, é meio para obter prova. Como é que você condena alguém? Como é que você apresenta uma denúncia contra alguém com um mero meio para a obtenção de prova? Não tem prova.
Então, primeiro abre a investigação preliminar, se busca as provas e com base nessas provas é que se apresenta a denúncia. Depois, essas provas vão ser postas em contraditório, vai tramitar toda a ação penal e ao final é possível uma condenação. Mas não é possível simplesmente apresentar a denúncia com base exclusivamente na colaboração premiada. Tese 2. A colaboração premiada não é prova nem indício, é técnica de investigação e meio de obtenção de prova, pela qual o colaborador auxilia os órgãos de investigação e persecução criminal. Gente, é o que a gente acabou de falar. Vamos ler de novo o artigo 3A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova e pressupõe utilidade e interesse público. Ou seja, tem natureza jurídica de prova? Não, não tem. É um mero meio para a obtenção de prova. Tese 3. A partir da vigência da Lei 12.850 de 2013, é possível afastar o sigilo dos acordos de delação premiada após o recebimento da peça acusatória nos processos em andamento, por se tratar de norma processual aplicável de imediato. Aí vem a primeira pergunta. Calma aí. A partir da vigência 12.850, então quer dizer que era possível delação premiada antes da Lei 12.250? Aí vamos remeter às edições anteriores do Jurisprudência em Tese, edição 193 e 194. A gente viu nessas edições anteriores que sim, já existia a delação premiada. Existia onde? Existia, por exemplo, na Lei de Crimes Hediondos, na Lei de Lavagem de Dinheiro, na Lei de Proteção à Testemunha. Só que ali era delação premiada. Era um negócio jurídico unilateral, onde um indivíduo ele trazia a informação e a lei já dizia especificamente qual seria o benefício dele em virtude de estar contribuindo com aquela informação. Então isso daí já existia, isso daí sempre há muito tempo, ou melhor, existia no sistema jurídico brasileiro. A Lei 12.850 ela inova porque ela traz o acordo de colaboração premiada, que se distingue da mera delação. Aqui a gente tem um acordo bilateral, onde o indivíduo traz aquelas informações que ele poderá contribuir e ele literalmente negocia o que ele vai receber em benefício de trazer aquelas informações, de acordo com a utilidade das informações que ele está trazendo. Então, é algo muito mais sofisticado do que uma mera delação premiada. Então, pronto, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a Lei 12.850 traz uma previsão muito interessante, muito importante, que é a possibilidade de afastar o sigilo desse acordo após o recebimento da peça acusatória. Qual a importância disso? A importância disso é uma questão de contraditório. Então, suponha lá naquele primeiro exemplo que o Fabrício delatou o Renan, e aí o Renan vai se defender, já com uma denúncia em face dele. Você concorda que é importantíssimo para o Renan ter acesso a essa delação? Por quê? Porque sem acesso a essa delação, como é que ele vai se defender? Existe aqui um prejuízo ao direito de defesa de Renan? Não existe, caso ele não tenha acesso a essa delação premiada. E esse é um ponto interessante, porque o mal apelidado pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, traz uma nova redação para o artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 12.850. E essa redação agora é assim: o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir sobre sua publicidade em qualquer hipótese. Alguém consegue imaginar de onde é que veio a criatividade do legislador para trazer essa previsão, que será vedado ao magistrado decidir sobre sua publicidade em qualquer hipótese? Da Operação Lava Jato, né, pessoal? Daquela palhaçada que acontecia de vazamento de informação decorrente de delação premiada assim na cara dura. Aquela coisa, enfim, uma coisa assim surreal que acontecia na Lava Jato, de repente, nos momentos políticos mais importantes,
como que de repente vazava uma delação. Sempre acidentalmente, o juiz ali escorregava o dedo e colocava e tirava sigilo dos acordos de delação, dos processos, enfim, era uma coisa fenomenal, era uma coisa mágica que acontecia e, enfim, e passou, e é dali que veio essa inspiração dessa impossibilidade clara, né, dessa vedação agora expressa, da possibilidade de dar publicidade ao acordo de delação premiada antes do recebimento da denúncia. E, gente, imagina, se você dá publicidade antes do recebimento da denúncia, você atrapalha o processo investigatório. É uma coisa realmente que não faz sentido. Não faz sentido um juiz dar publicidade a esse tipo de acordo de delação antes do recebimento da denúncia. Só o sentido político, talvez, mas o sentido de questão de investigatória realmente não faz sentido algum. Aí vamos lá para o caso concreto. O José foi delatado em acordo de delação premiada, que foi realizado em 2012. Após a denúncia, já em 2014, não foi retirado o sigilo do acordo realizado. José então requereu acesso alegando cerceamento de defesa. As instâncias ordinárias não deferiram esse pedido de acesso, mantendo o sigilo do acordo de delação premiada, sob a alegativa de que em 2012, quando esse acordo foi celebrado, ainda não existia a Lei 12.850, que exigia que, após o recebimento da denúncia, fosse dada publicidade ao acordo de delação premiada. E aí, quem está com a razão? Em primeiro lugar, qual é a natureza desse dispositivo que foi inserido na Lei 12.850? É norma de direito material ou processual? Faz diferença? Faz toda a diferença. E, gente, aqui é norma de direito processual. Portanto, qual é o sistema aplicado? É o sistema do isolamento dos atos processuais. Ele está previsto lá no artigo 2º do CPP. E ele determina que a norma processual ela tem aplicabilidade imediata, preservando-se naturalmente tudo aquilo que foi praticado sob a égide da lei processual anterior. Então, daqui para frente, a aplicação é da lei processual nova. Portanto, ainda que a delação premiada tenha sido realizada em 2012, como em 2014 já estava vigente a lei 12.850, é necessária a aplicação da lei processual mais recente e, portanto, é necessária a publicidade, é necessário, ou melhor, dar publicidade a esse acordo de delação premiada. E aí, um último ponto. O José pode dizer assim, não, mas eu só realizei a delação porque eu tinha uma expectativa de que essa delação ia ficar sigilosa. Então, não retire esse sigilo. Eu tenho um direito adquirido decorrente da minha expectativa no momento em que eu celebrei essa delação. Assiste razão ao José? É possível esse tipo de argumentação? E aí o STJ também decidiu que não existe direito adquirido à aplicação de uma norma processual. A norma processual aplicada vai ser sempre a da época do momento em que aquele ato está sendo praticado. Se a norma processual nova, que inclusive é uma norma processual melhor, que traz uma melhor aplicação do princípio do contraditório e ampla defesa. Se é essa nova norma processual que está vigente no momento, é ela que vai ser aplicada. Tese 4. No âmbito dos tribunais, compete ao relator homologar, monocraticamente, acordo de colaboração premiada, em razão do seu poder instrutório, exercendo o controle da regularidade, legalidade e voluntariedade. Gente, aqui, na verdade, é uma tese bem simples. No âmbito do primeiro grau, a quem que cabe a homologação do acordo de colaboração premiada? Cabe ao juiz de primeiro grau, também conhecido por outros nomes que eu adoro, juiz de piso, juiz primitivo, muito bom esse nome, juiz primitivo. Cabe a ele a homologação. E aí, quando ele homologa, ele vai entrar no mérito sobre esse acordo? Não, ele vai simplesmente verificar aquilo que está previsto no artigo 4º, parágrafo 7º da Lei 12.850. Ele vai verificar a regularidade, a legalidade
e a adequação dos benefícios pactuados. Vai verificar também se existe uma adequação desse acordo de colaboração a alguns dos requisitos mínimos, resultados mínimos, desculpa, são aqueles lá que a gente viu mais acima, mas que é bom você sempre ler o artigo completo. O artigo é o artigo 4º da Lei 12.850. Quais são os resultados? Identificação dos demais coautores, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas, prevenção de infrações penais decorrentes da organização criminosa, recuperação total ou parcial do proveito obtido com essas infrações penais e a localização da eventual vítima com integridade física preservada. Lembrando que não precisa abranger todos, ou melhor, alcançar todos esses objetivos. Aqui são objetivos alternativos. E o último requisito, a voluntariedade. Vai se verificar se de fato essa colaboração foi voluntária ou se existiu aqui algum tipo de coação ou algo do tipo. Lembrando que voluntariedade não significa que foi o indivíduo que procurou o MP, por exemplo, para celebrar o acordo. Não. Ele só precisa não ter sido coagido. E aí, além disso, é necessário verificar se esse acordo não tratou sobre temas que ele não poderia tratar. Então, o artigo 4º, inciso 2, traz aqui 3 temas que não podem estar tratados nesse acordo de colaboração premiada, se são cláusulas nulas. Quais são? São as cláusulas que violam critérios de definição do regime inicial de cumprimento de pena, previsto no artigo 33 do Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos na Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não previstos no parágrafo 5º aqui do artigo 4º da Lei 12.850. Então, se tratar sobre qualquer desses pontos, as cláusulas são nulas. Se chegar ao juiz esse acordo de colaboração premiada e está tudo ok, o que ele tem que fazer? Ele tem que homologar. Ele não entra em questões de mérito. Tá tudo ok? Seguiu as formalidades certinho, bonitinho, alcança os objetivos, ele homologa. E aí, gente, no primeiro grau, quem faz isso é o juiz de primeiro grau. E no segundo grau, quem é que faz? É o desembargador relator. Bruno, e quando é que vai acontecer isso no segundo grau? Ou mesmo no STF, no STJ? Quando for causa de competência originária. Então, por exemplo, aqui o foro por prerrogativa de função. Mas, Bruno, por que não é a turma que julga isso, a Câmara? Por que é o desembargador monocraticamente? Porque, gente, lembre-se, aqui não há mérito. Aqui é tão somente uma verificação se as formalidades estão ok. Caso esteja tudo ok, homologa-se. Isso faz parte das prerrogativas do desembargador relator. Tese 5. O fato de correios colaboradores e delatados serem patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia é insuficiente por si só para presumir a existência de conluio entre as defesas apto a justificar a anulação de acordos de colaboração premiada firmados. Vamos imaginar aqui o seguinte caso concreto. Suponha que o José e o Pedro são parte de uma investigação acerca de uma organização criminosa que desvia verba do SUS. Vamos pegar lá mais ou menos o primeiro exemplo. Aí o José, ele realizou um acordo de delação premiada, onde ele delatou o Pedro. Só que qual é a questão aqui? Os advogados do José e do Pedro não são o mesmo advogado, mas são advogados do mesmo escritório. E aí o Pedro, quando viu isso, ele acendeu a luzinha, A primeira coisa que ele fez foi demitir o advogado, contratar outro e dizer que houve um conluio entre os dois advogados, entre o advogado dele e o advogado do José. E por isso ele pediu a anulação desse acordo de colaboração premiada. E aí, ele trouxe mais algum indício de que houve de fato algum conluio entre os dois advogados? Não, ele não trouxe. Aqui no caso concreto, adaptado, naturalmente, o que eu estou trazendo, mas no caso concreto real, ele não trouxe nenhum indício da existência de conluio. O único indício que ele trouxe foi: os dois eram advogados do mesmo escritório. Isso é suficiente? De forma alguma, gente, isso não é suficiente.
Inclusive, a colaboração premiada é um negócio jurídico personalíssimo. E como ele é um negócio jurídico personalíssimo, ele em regra não pode ser sequer impugnado pelo coautor que está sendo delatado. Vocês lembram que lá nas outras edições a gente conversou sobre uma exceção em que é possível? Qual é essa exceção? É quando o acordo de colaboração premiada diz respeito foro por prerrogativa de função. Aí nesse caso é uma questão de ordem pública, enfim, é possível sim o delatado questionar a validade do acordo de colaboração premiada. Fora isso, negócio jurídico personalíssimo, sequer é possível que essa impugnação. E aqui nesse caso não havia nenhum indício de conluio. Então realmente o simples fato dos advogados serem do mesmo escritório não atrai uma presunção da existência de fraude ou nada do tipo. Tese 6. Não é cabível pedido de extensão de benefício concedido a corréu que celebra acordo de colaboração premiada, pois ausente similitude fático-processual entre as partes. Gente, caso concreto adaptado. O Eduardo e o Renan foram presos preventivamente em investigação que trata sobre a organização criminosa. O Eduardo celebrou um acordo de colaboração premiada e, em virtude desse acordo, conseguiu liberdade provisória. O Renan, por sua vez, com fundamento no artigo 580 do CPP, requereu que o benefício também lhe fosse concedido. Que artigo é esse? O que diz o 580? No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. E aí é possível aplicar aqui nesse caso essa extensão do benefício que foi concedido a Eduardo? A resposta é não. Não é possível, gente. Por quê? Porque o acordo de colaboração premiada, como vocês já viram, é algo personalíssimo. É algo que vai levar em consideração aquilo que foi realizado, celebrado com o indivíduo. Com base nisso, na contribuição dele, ele vai receber os benefícios que forem acordados ali entre as partes que eu digo entre ele e o Ministério Público, por exemplo. Não pode um outro réu querer se valer do benefício que foi prestado em virtude do acordo de colaboração. Por quê? Porque não existe nenhuma similitude fático-processual entre os dois, são situações diferentes. Então não pode um se valer do benefício do outro. As teses 7 e 8 serão analisadas conjuntamente. Tese 7. O delatado não possui direito subjetivo de acesso a termos, documentos ou anexos de colaboração premiada de terceiro que não tenham relação específica com o objeto da imputação, que lhe recai, ou ainda que não lhe digam respeito, por falta de interesse jurídico e ausência de violação ao direito de defesa. Tese 8. Não há ilegalidade na decisão que indefere o pedido de acesso a negociações preliminares de acordo de colaboração premiada, quando não compõe o pacto e, nessa medida, não constituem meio de prova contra o delatado. Gente, em relação à tese 7, nós vimos mais no início, lá na tese 1, salvo engano, a questão do sigilo do acordo de colaboração premiada, que esse sigilo ele é retirado após o oferecimento da denúncia, de tal forma que o delatado passa a ter acesso àquele acordo de colaboração, como instrumento do seu direito de defesa. Mas agora imaginem uma situação de uma organização criminosa bastante estruturada, grande, ou mesmo de um indivíduo que participa de várias organizações criminosas, que praticou ali vários crimes, e ele delatou um coautor, que tão somente foi coautor dele em um crime específico, em uma situação específica. Então, a ele não diz respeito toda a colaboração premiada, mas só aquilo que é referente àquela operação policial em que ele foi preso, por exemplo, aquela situação, aquele crime que está sendo imputado a ele, mas não tudo aquilo que está previsto no acordo de colaboração premiada, que muitas vezes ainda há ali investigações em andamento sobre outras situações, outras questões. E aí esse indivíduo que foi delatado, ele alegou que estava sendo cerceado o direito de defesa dele, porque ele teria que ter acesso à integralidade
desse acordo de colaboração. Assiste razão? Não, não assiste. Por quê? Porque se ele tivesse acesso à totalidade desse acordo de colaboração, ele poderia inclusive trazer prejuízo a investigações em andamento contra outras pessoas por outros fatos, situações que não tem nada a ver com ele. Então, não há nenhum sentido em permitir que esse indivíduo tenha acesso a esse tipo de documentação sem que nada ali lhe diga respeito. Em relação à tese 8, imagina que o Renanzinho estava ali negociando a celebração de um acordo de colaboração premiado. Durante essa negociação, ele ia trazendo documento, chegava lá com aquela pastinha cheia de documento, aí mostrava isso aqui, o que você acha disso? Aí o delegado olhava, então o promotor olhava e dizia, não, isso aqui não é importante não. Isso aqui, e ele ia negociando, ia trazendo situações, ia trazendo fatos que ele poderia lhe delatar, e de acordo com isso ia se verificando a possibilidade ou não de um acordo de colaboração premiada diante daquilo que estava sendo trazido. Como é o nome disso? O nome disso são as negociações preliminares do acordo de colaboração premiada. O indivíduo ele vai, de fato, trazendo ali situações, informações, negociando até que se chega no meio termo do que ele tem de importante a trazer e do que ele vai receber ali em contrapartida de trazer aqueles documentos, aquelas provas, aquelas informações. Essas são as negociações preliminares. E aí, mais uma vez, voltando à situação do indivíduo que foi delatado e que ele agora, após o recebimento da denúncia, tem direito de acesso ao acordo de colaboração. Ele tem direito de acesso também às tratativas, aquelas negociações preliminares ao acordo de colaboração premiada? Não tem, porque não lhe diz respeito. Porque essas negociações, elas sequer vão integrar o processo, sequer aquilo ali vai fazer parte de qualquer prova contra ele ou algo do tipo. Então, de fato, não lhe diz respeito, e ele não tem direito de acesso a essas tratativas, conforme aqui a tese 8 da edição 95. Tese 9. A delação premiada prevista na Lei 9807 de 99, que é a Lei de Proteção de Vítimas, Testemunhas e Réus Colaboradores, não se restringe a nenhum crime específico. A gente começa a delação premiada prevista na Lei 9807. Está lá no artigo 13, que poderá o juiz de ofício, a requerimento das partes, conceder perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado. Aí são 3 incisos: a identificação dos demais coautores e partícipes da ação criminosa, a localização da vítima com sua integridade física preservada e a recuperação total ou parcial do produto do crime. Lembrando que aqui, diferentemente lá da Lei 2850, que os resultados eles são alternativos, aqui esses incisos 1, 2 e 3 são cumulativos, então é necessário que tenha como resultado identificação dos demais coautores e partícipes, localização da vítima com sua integridade física preservada e recuperação parcial ou total do produto do crime. E aí no parágrafo único determina-se que a concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstância, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Já o artigo 14 diz que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Quais são as diferenças aqui entre o artigo 13 e o 14? São duas principais, não é? Primeiro é que o artigo 13 fala na localização da vítima com integridade física preservada, enquanto o 14 exige tão somente a localização da vítima com vida. E o segundo é que o parágrafo único do artigo 13 diz que essa concessão do perdão judicial
vai levar em conta a personalidade do beneficiário, a natureza, a circunstância, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso. Além disso, também existe aqui uma distinção em relação ao verbo utilizado. No artigo 3º diz: poderá o juiz, de ofício a requerimento da parte, conceder perdão judicial. Poderá o juiz. Já no artigo 14 se diz: o indiciado que colaborar voluntariamente, ele terá a pena reduzida. Então, são basicamente essas as diferenças principais entre aqui o artigo 13 e o 14. Mas de que trata essa tese? A questão da determinação. A que crime se aplica essa possibilidade de delação premiada? E aí a resposta se aplica a qualquer crime. Por quê? Porque não existe nenhuma restrição na lei aos crimes em que se pode aplicar tanto esse perdão judicial do artigo 13, quanto essa causa de diminuição da pena prevista aqui no artigo 14. Então, por exemplo, o crime de roubo. É possível, num crime de roubo, a aplicação dessa delação premiada? Perfeitamente possível. Inclusive, foi o que foi decidido lá no RESP 1.109.485 do DF. Tese 10. É nula a sentença que considera prova advinda de delação premiada não submetida ao contraditório. Gente, vamos voltar lá para a primeira tese de novo, tudo aquilo que a gente já conversou. Qual é a natureza jurídica do acordo de colaboração premiada? É prova? Não, é só meio para a obtenção de prova. É possível dar início a um procedimento investigatório preliminar com base na colaboração premiada? É possível. É possível receber a denúncia com base exclusivamente na colaboração premiada? Não, não é possível. É possível condenar? Muito menos. Naturalmente não é possível condenar. E aí, a próxima pergunta. E se a sentença tiver considerado uma prova que veio da delação premiada? Então, veja só. Foi celebrado ali o acordo de colaboração premiada. O indivíduo, ele apontou determinadas provas. Essas provas, de fato, ali, ou melhor, esses indícios, já que estamos ali em uma fase investigatória, eles foram colhidos. Então, ali se tem determinados indícios para a apresentação daquela denúncia. E aí, em nenhum momento isso foi submetido ao contraditório. É possível que essa prova embase uma condenação? Gente, não é possível porque isso sequer é uma prova. Se não for submetido a contraditório, isso daí não é prova, isso é indício. Isso daí foi algo que foi produzido na fase investigatória. Então é nula a sentença que se valeu de prova decorrente de delação premiada, se essa prova não foi submetida ao contraditório posterior. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Essa foi a última edição do Jurisprudência em Teses, antes da pausa do meio do ano. Lembrando que, ao contrário dos informativos do STF e do STJ, o Jurisprudência em Teses ele não trata necessariamente de julgados que são ali recentes. Ele se baseia, são teses que são retiradas de julgados muitas vezes já consolidados, já anteriores. Então, por conta disso, essa edição foi divulgada agora no meio de julho, apesar do STF e do STJ já estarem no recesso do meio do ano desde o começo de julho. Então, desde a primeira semana de julho não temos informativos do STF e do STJ, e essa edição aqui também foi a última do Jurisprudência em Teses do mês de julho. Agora só em agosto, então vamos aproveitar isso daí para descansar um pouquinho, claro, porque ninguém é de ferro, mas sobretudo para dar um foco em outros estudos, colocar em dia o que tiver atrasado de jurisprudência. Então não vamos perder essa pequena pausazinha não, porque ela é muito importante para a preparação. E gente, fica aquele convite de sempre para você que ainda não faz parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei. Esse clube de membros te dá acesso ilimitado a todos os nossos materiais, planos de leitura, inclusive aos planos de leitura que são referentes a editais posteriores à data que você assina. Então, se você assina o plano anual, por exemplo, você tem acesso
sem nenhum custo adicional a todos os planos que são adicionados na vigência. É uma forma muito legal de se estudar a lei seca e jurisprudência de uma forma ali integrada, mais didática, mais dinâmica, e você realmente só tem a ganhar, só tem a agregar ao seu estudo, trazer mais organização, torná-lo um estudo mais atualizado e até mais atrativo também. Então fica esse convite, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br e de fazer parte do nosso clube, e eu também te aguardo de volta no mês de agosto com novos informativos de jurisprudência. Então por hoje foi isso, um grande abraço e até a próxima.